Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, terminamos o nosso estudo, não foi? Sobre vida no Espírito. Já te adianto que no início agora do semestre nós retomaremos ele, só que na quinta-feira, né, a gente vai ter uma reprise de todos aqueles estudos. Irmãos, avalie aqueles estudos, reveja. Eu creio ser de suma importância para os dias que nós estamos vivendo. Uns dias de profunda depravação espiritual, falta de conhecimento, falta de interesse, enfim, tantas coisas que nós temos visto, tantos ensinos tortos que temos tido a condição de ver. Sabe, então, vida no Espírito é absolutamente essencial para nós. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem se mostrado forte nas nossas vidas. Agradeço porque estamos chegando ao final dessas férias escolares e, pelo menos aqui nesse grupo, Ministério Verdade que Liberta, o Senhor foi tão generoso, tão abençoador. Estamos todos saudáveis, estamos todos passamos esse período abençoadamente, pudemos curtir um pouco dos nossos filhos de maneira mais próxima. Muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, um semestre abençoado, um semestre transformador. Eu te peço para a honra e glória do teu nome. Pai, fala aos nossos corações essa noite. Pai, que nós possamos entender de uma vez por todas, que possa calar fundo na nossa alma e transformar nossa mente, nossas vontades, nossas emoções, através da nossa consciência, da necessidade que temos de pregar a Tua palavra nos momentos de hoje, nos dias de hoje. Ajuda-nos, Pai. Eu te peço para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, eu gostaria de estar falando com os irmãos hoje sobre a necessidade que temos de pregar o Evangelho, de levarmos o Evangelho. Como eu abri a reunião hoje, já falando para os irmãos dessa sobre vida no Espírito, devido à depravação que nós estamos vivendo neste momento, eu gostaria de dar continuidade e depois ler alguns textos com os irmãos. Irmãos, o que mais nos salta aos olhos são aquelas denominações extremamente confusas com respeito aos dons espirituais, não é bagunçado, aí sobe na parede e ficam pulando e tantas coisas, uma confusão com respeito aos dons espirituais. Eu não sou contra os dons espirituais. Aquela confusão é que ela é um erro. Então nós temos pessoas muito envolvidas nisso e nós temos visto isso de modo um pouco vasto. Outra coisa que nós temos visto de maneira um pouco vasta é teologias da prosperidade. Teologia da prosperidade. Ou seja, você vai para a congregação, você serve a Deus, assim como na época mais politeísta e nos lugares, principalmente no Oriente, para o lado de lá, onde você oferece coisas para uma divindade para você ficar rico. Não é? Quando a gente pensa nos deuses gregos e deuses desse tipo. Nós estamos tendo isso invadindo as igrejas evangélicas hoje. E líderes trabalhando nesses termos. Então, assim, nós temos visto isso com certa... de modo razoavelmente vasto, não é? Nós temos visto isso. Eu queria falar para os irmãos um pouquinho mais. Nós temos denominações inteiras, irmãos, que não estudam a Bíblia antes de pregar. Denominações grandes, que chega e abre o texto. O pastor, ele é o líder, ele chega ali e abre o texto. E aí ele começa a ler e trazer revelações na hora. Irmãos, isso é muito sério. Nós temos várias denominações. Voltando um pouquinho.
É errado você fazer aqui, tirar um texto e concomitante a outras informações, a oração, a jejum, a conversa, a discipulado, você abrir o texto aqui e ter algum direcionamento de Deus? Não, eu não creio que seja errado. Mas se isso é o ápice, se isso é o que legitima, o que valida alguma palavra ou algum modo de ver, só essa parte, irmãos, isso está errado. Nós temos denominações, irmãos, inteiras, denominações grandes, que existe a questão do terno. É errado, pastor Acácio, usar terno na igreja? É claro que não. Agora, desde que não seja obrigatório e legitimador de ministério. A barba, nós temos, irmãos, várias denominações que a barba do homem precisa estar feita, o cabelo precisa estar cortadinho. Ou esse homem não será nem batizado. Eu não estou falando de barba feita, não, irmãos. Barba assim não pode ter. É raspado mesmo. Tipo como se fosse no exército. Denominações grandes. Então, por que eu estou trazendo tudo isso, irmãos? Para que nós entendamos cada vez mais a necessidade que temos de pregarmos o Evangelho. Sabe, a influência desses pastores, dessas denominações, na vida do fiel, na vida do cristão, na vida daquele homem, daquela pessoa simples que está buscando a Deus, querendo servir ao Senhor, a influência dessa pessoa é danosa. Porque ela não terá conhecimento da palavra, ela terá uma visão totalmente torta do Senhor. E, irmãos, se o Senhor tem te dado a graça de conhecer a palavra de Deus, de entender sua vida no Espírito, ter uma visão mais clara e correta da palavra de Deus, de como deve ser, como um cristão deve ser, como nós fazemos para servir ao Senhor, para servirmos ao Senhor, sabe? Irmãos, é nossa obrigação. A palavra de Deus nos deixa isso claro. Então é isso, eu poderia desenvolver aqui muito falando sobre teologia da libertação, sobre tantos modos de teologia que estão existindo aí. Teologia do sentimento. Teologia do sentimento. O que você está sentindo? O que você está sentindo? Você gostou da pregação? Você gostou? Então você cria uma denominação inteira e tem funcionado. Enorme para poder agradar o maior número de pessoas. Ou seja, teologia do sentimento. Então você faz um negócio agradável, chega, você dá sorvete, e aí você faz um negócio todo explosivo, cheio de palavras carinhosas, acreditando, irmãos, que isso é servir a Deus. Enfim, vou parar de falar das teologias que estão assim bombando, né, por aí. E vamos aqui para a palavra de Deus e para a nossa responsabilidade diante disso. Sabe, irmãos, nós não pregamos, e como diz a palavra de Deus, nós não estamos agindo para pescar em aquário, para levarmos, para ir na igreja dos outros, ou ir naquelas pessoas, como o apóstolo Paulo nos diz, naquelas pessoas que já foram alcançadas pelo Senhor e atraí-las para nós. Não é isso, irmãos. De jeito nenhum. Mas a palavra de Deus também nos direciona que nós devemos denunciar os falsos profetas, as falsas doutrinas, não é? E existe um jeito certo de fazer isso. Não é citando o nome, dizendo que a pessoa não presta, colocando ela na fila do sem jeito. O pastor fulano, ele não presta e tal. Sabe? Precisamos ser muito cautelosos quanto a isso. E a maneira mais correta, ou a maneira correta de nós fazermos isso, é se nós levarmos a verdade, a palavra de Deus às pessoas à nossa volta, como Cristo mandou que fizéssemos. Vamos lá que eu já falei muito. Amós, capítulo 8. Irmãos, aqui Israel está
Parecido como nós podemos entender a nossa geração hoje. Está corrompido, os seus juízes, os seus profetas, está tudo corrompido. Então, aqui no capítulo 8, nós vamos ver uma fala do Senhor para com Israel. E que de maneira análoga nós podemos aplicar também aos dias de hoje. 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Aqui, irmãos, está falando de pessoas honestas, pessoas que de fato estão buscando a palavra. Mas, devido à corrupção dos homens de Deus, não se encontra mais a palavra. Eu conheço muita gente, pessoas genuinamente honestas, pessoas que são fiéis, que veem a degradação na sua congregação, do pastor, do irmão, mas por falta de conhecimento, por falta de ouvir as palavras do Senhor, essa pessoa, ela permanece ali, ela permanece recebendo aquela péssima influência para ela, para sua família. Por exemplo, quantas pessoas eu conheço que congregam em lugares que, de modo reiterado, os pastores caíram em pecados graves. Não estou falando cair uma vez, duas, eu estou falando reiteradas vezes. 8, 10 vezes. Se envolve com política de modo ilícito, traição de cônjuge, várias vezes. Tudo isso estou falando de um mesmo lugar. Aí, pega riquezas, se enche de riquezas, briga por membro uns dos outros para poder... qual membro tem mais condição financeira de contribuir naquele lugar. Sabe, todas essas coisas. E ainda assim, pessoas sinceras, irmãos. O que eu faço diante disso? Eu falo a palavra de Deus. A Bíblia diz isso, isso e aquilo outro. A Bíblia diz isso, isso, isso e isso. A Bíblia diz isso, isso, isso e isso. E a pessoa permanece ali. E aí, é claro que essa influência espiritual não é boa para essas pessoas que estão ali. A influência social é péssima, porque está debaixo, né, da autoridade de um pastor, de líderes que são totalmente corrompidos. Como a Bíblia fala, não se deve, você não pode... o líder, ele não pode ser uma pessoa reprovável socialmente falando. Mas, se falam mal dele, precisa ser mentira. Precisa ser devido às suas virtudes e não devido aos seus vícios. Entende? Por exemplo, pastor Joaquinzinho. Pastor Joaquinzinho é o tempo inteiro na igreja. Pastor Joaquinzinho é orando o tempo todo. Nossa, não sei para que isso. Percebe que eu estou falando mal do pastor Joaquinzinho? Mas isso é bom ou é ruim? Ele está o tempo todo na congregação, cuidando da sua família, servindo as ovelhas. E isso é bom ou ruim? É bom, não é? Pastor Joaquinzinho, nossa, 3 dias antes da dívida cair, ele vai lá e paga. De chegar o dia do compromisso dele, da água, da energia, do gás que ele comprou, do mercado que ele fez, ele vai lá e paga 3 dias antes. Ele não fica devendo de jeito nenhum. Nossa, que pessoa chata, né? Que falem mal dos líderes, mas que seja assim. E não assim, traindo, enriquecendo ilicitamente, coisas desse tipo. Então, irmãos,
Que o Senhor nos ajude, que nós vejamos essa necessidade. Primeiramente com respeito aos líderes e a toda a depravação que nos cerca. E segundamente com respeito às obras do diabo. O diabo deita e rola em cima disso, irmãos. Estava falando com uma senhora um dia desse. Ela nunca foi orientada com respeito aos filhos. Aí o filho agora tem 17 anos, 17, 18 agora, está totalmente bagunçado. Mas ninguém falou para ela o que deveria ter feito. Então agora, ela conversando algumas coisas e vendo o problema, foi buscar entender. Aí ela vendo, mas eu teria que ter feito isso? Nossa, mas eu que tinha que ter ensinado a Bíblia pro meu filho? Nossa, mas eu que deveria ter, é você que deveria ter feito isso. Aí a pessoa está ali há 30 anos na igreja e nunca foi orientada de modo correto. O diabo deita e rola em cima disso e a pessoa não tem desfrute de Cristo. E a pessoa se enche de culpa. Essas foram as palavras dela. Cheia de culpa. Aí a pergunta é a seguinte. E aí, pastor Acácio? O senhor conversando com ela e tal, e fazendo reuniões na casa dessa pessoa, ela decidiu mudar de congregação, ela percebeu que estava tudo errado lá, ela falou um monte de coisa para o senhor que acontece lá de errado, de conchavos políticos, de tantas coisas. Ela decidiu deixar de congregar lá? Não decidiu, entendeu? Porque já está tão preso. E era o intuito do Senhor que ela deixasse de congregar lá? Não era o meu intuito. O meu intuito é dizer a verdade. E que ela possa, que Deus possa direcioná-la e dar coragem, dar força para que ela congregue e que ela possa somar em algum lugar que, de fato, seja obra de Deus. Não deve ser o seu intuito arrastar pessoas para a sua congregação, tirar a gente da congregação X e colocar na congregação Y. Não deve ser esse o seu intuito. O seu intuito deve estar com a verdade. Se ela tiver segundas, terceiras, quartas intenções, nós já estamos errados e não vai dar certo. Tá bom? Romanos capítulo 10, verso 14. Aqui, irmãos, nós temos algumas obviedades da palavra de Deus. Então, diante de toda essa obra diabólica, diante de toda essa obra de principados, potestades e dominadores, diante de toda essa obra de maus líderes, de teologias tortas, de toda maneira que os irmãos conseguem ver, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus vai nos dizer algumas coisas importantes. Aqui relata principalmente com respeito à salvação, mas também se aplica às outras esferas. Vamos lá, Romanos capítulo 10, verso 14. Aliás, verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Então aqui, irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, nas várias esferas da sua vida, você será salvo. Perfeito. Pastor Acácio, quando eu invoco o nome de alguém, significa meramente eu dizer as palavras? Observe que o texto vai desenvolver e falar sobre
Ó, e como crerão se não ouviram falar? Então tem o aspecto de crer. Crer como? Crer como Cristo é. Para que você possa usufruir dessa liberdade. Para que você possa ser salvo verdadeiramente. Então, com todas essas teologias malucas que nós estamos citando aqui para os irmãos, teologias tortas demais, como que Cristo está sendo apresentado às pessoas? De modo errado. Então elas estão invocando, medita nisso, elas estão invocando a pessoa errada, ainda que usando o nome certo. Exemplo. Eu sou o pastor Acácio, passei dos 40 anos e tenho 4 crianças, tenho esposa, sou também professor de música. Beleza. Então, se você precisa da minha ajuda, você deve invocar o meu nome. Você pega o celular e invoca o meu nome. Você liga, ó, pastor Acácio, preciso de ajuda em tal coisa. Beleza. Então eu vou te suprir dentro disso que eu sou. Tá bom? Agora, se você ligar para mim e falar assim, invocar o meu nome, né? Pastor Acácio, eu tô precisando aqui que o senhor construa algumas canetas para mim. Eu não sei construir canetas. Isso não tem nada a ver comigo. Eu não sou a pessoa que te prometeu nada disso. Não é? Eu não sou a pessoa que tem perícia nenhuma nisso. Então você está se aproximando de mim com intenções que talvez no seu coração esteja correta, mas que eu não tenho isso para você. Eu não prometi isso a você. Assim, irmãos, de mesmo modo nós temos, se nós estamos envolvidos com teologias erradas, nós temos nos aproximado de Deus. A Bíblia diz o seguinte: Cristo morreu para que nós tenhamos vida. E nós que agora vivemos, que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para que nós vivamos para aquele que por nós morreu. Então a nossa vida agora deixa de ter a gente como centro e passa a ter aquele que morreu por nós. Então, em completa obediência, em completa sujeição, completa. Mas aí você se aproxima de Cristo, ou nós nos aproximamos de Cristo, acreditando que nós somos o centro, a ponto até de pedir que Deus troque a nossa esposa, querer o cônjuge do vizinho. Percebe? Deus não disse isso. Que a gente ganhe no tigrinho. Irmãos, muita gente fazendo campanha para ganhar no tigrinho. Você está se aproximando de Deus, irmãos, de modo errado. Mas por que isso, irmãos? Porque, de alguma maneira, a teologia que essas pessoas estão expostas coloca o trabalhar como uma coisa apenas danosa. O trabalhar se tornou danoso, irmãos, depois da queda. Foi isso? É claro que não. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus criou o homem e a mulher e disse para que eles lavrassem, para que eles cuidassem do jardim. Então eles trabalham desde sempre. O trabalho não é uma desonra, não é um demérito, não é um castigo do diabo. Mas se você está exposto a uma teologia que coloca que trabalhar é um castigo do diabo, então, irmãos, um castigo de pecadores, existem teologias fortíssimas nesse sentido. Então, aí você pensa que jogar o jogo do tigrinho é uma saída e que Deus vai te abençoar. E você vai levantar de madrugada para que o jogo do tigrinho funcione para você. E você vai abrir a Bíblia aqui, assim, você fecha, né, a Bíblia, e abre aqui, jogar o jogo do tigrinho ou não? Vamos fazer um teste aqui, né? Ó. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite
e fresca a medula de seus ossos. É para eu jogar hoje no jogo do Tigrinho, não é? Porque uns passam por dificuldades, mas o texto que saiu para mim agora morre em pleno vigor, despreocupados e tranquilos. Então eu não sei o contexto, eu não sei nada que está acontecendo aqui, mas eu escolhi um versículo e quando eu abri, Deus falou comigo. Não falou. Irmãos, sério, eu simplesmente abri aqui. Só abri. E isso aqui, irmãos, está falando sobre a prosperidade dos maus. O contexto desse texto aqui é a prosperidade dos maus. Eles é que morrem assim. Entendeu? Então, mas se eu peguei o texto aqui e eu estou envolvido com a teologia errada, pronto. Teologia da prosperidade, mas a teologia de abrir a Bíblia aqui em qualquer lugar e pegar um versículo sem saber o que tem antes, o que tem depois, para poder legitimar e validar as minhas ações. Não façamos isso. Irmãos, para todo lado tem isso. Então nós acabamos de ver que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão? Em quem não creram. Crer, irmãos, você crê em uma pessoa. Você crê em manifestações específicas de determinada coisa ou de determinada pessoa. Crer em quem? Crer em Cristo. Qual é a função de Cristo? Tais e tais e tais. Como se aproxima de Cristo? Tais e tais e tais. Creu? Cri. Isso aqui pode ser um peso de papel? Você tem um monte de papel, você coloca isso aqui um peso de papel em cima? Sim. Você crê nisso? É fácil de crer. É um negócio preto, né? É fácil de crer sobre isso. É pronto, tá. Mas deixa eu te falar. Você está crendo errado. Porque isso aqui é um celular. Isso aqui tem funções muito mais elevadas. Não pense que isso aqui é um peso de papel. Não pense. Porque você estará se aproximando desse aparelho de modo errado. E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Então, irmãos, eu faço um adendo aqui e agradeço os irmãos por estarem mantendo esta congregação. Muito obrigado, porque os irmãos poderiam escolher ouvir qualquer groselha aí em qualquer lugar e viver de qualquer maneira. Mas os irmãos têm sido zelosos, têm aberto mão de si mesmos, porque é porrada, a palavra de Deus, ela mexe conosco verdadeiramente, não é? Então agradeço demais e o Senhor há de prosperar os irmãos em todas as áreas. Vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler alguns textos em Timóteo. E a gente termina por hoje. Segunda Timóteo, tá bom? Aqui, irmãos, mais uma vez, o apóstolo Paulo está mandando uma carta para um senhor, um jovem até. Os primeiros contatos que nós temos é dito que Timóteo é jovem, pregador, e falando sobre a corrupção, a depravação dos cristãos, falsos cristãos. Falsos cristãos. O apóstolo Paulo ele não corta a conversa. Ele diz mesmo, são falsos cristãos. Né? Então, no capítulo 4, verso 2, está dizendo o seguinte: prega a palavra a tempo. Vou ler a versão mais. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra.
esteja preparado, insta, quer na hora boa de pregar ou em uma hora não muito legal de pregar. Corrige, repreende, exorta. 3 palavras, mas não é a mesma coisa? Corrigir, repreender, exortar não é a mesma coisa? Não, não é. Com toda longanimidade e doutrina. Doutrina, verdade, palavra de Deus, o que nós temos acesso da sua palavra. Longânimo. Aqui, irmãos, para cristãos, falsos cristãos muitas vezes. 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Sabe, irmãos, é a nossa obrigação educarmos as pessoas na justiça, ensiná-los nossos. A tempo e fora de tempo. Pregue. Como? Com brabeza? Não. De modo longânimo. Mas com doutrina. Com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é apta para isso. Ela é inspirada por Deus e ela é útil no ensino, na repreensão, na correção, enfim. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, primeiramente ele ser perfeito, feito por completo, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, se nós não temos conhecimento, irmão, é claro que nós não teremos boa obra. Não vai dar certo. E diante de tanta teologia maluca que temos à nossa volta, é lógico que essas pessoas não estão habilitadas à boa obra. Não dá para ser. Porque se aproximam de Deus, até cultuam a Deus, até de modo genuíno, de modo sincero, mas sem doutrina, sem conhecimento, se aproximando de Deus como se aproxima de um Deus qualquer, um Deus pagão, com barganhas, com tantas loucuras. Capítulo 2, verso 15, e a gente termina. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, isso é para nós. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, está falando sobre os falsos crentes e como devemos corrigir, falsos líderes, enfim. Precisamos manejar bem a palavra da verdade. Verso 16. Evita os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Irmãos, evitando falatórios, evitando conversas fiadas, conversas com intenções erradas, conversas de intenção de se autopromover de alguma maneira. Eu exponho o pecado do irmão, mas eu me autopromovo em cima do pecado dele. Então aqui está dizendo, se nós nos envolvermos com isso, nós entraremos em impiedade maior, porque maior do que eu apontar o dedo para o pastor, para o líder, para o irmão que está agindo de modo errado e falar que ele é um prostituto e que ele está de fato no caminho errado, é eu apontar o dedo para ele para me autopromover, como nós vemos muito isso acontecendo. Irmãos, nossa, você está usando do pecado do outro para se autopromover? Ou para gerar falatório, para conversar com as pessoas na rua, enfim, fazer o que Deus não mandou que não fizesse? Não podemos fazer isso. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu tentei, e eu creio ter dito para os irmãos, a necessidade que temos de levarmos a palavra de Deus nos dias de hoje. Pastor Acácio, mas todo mundo é crente. Deixa eu te falar, não é. Não é. Não é. Está muito longe, muito longe.
Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, transforma-nos, Pai. Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha de louvarmos ao Senhor, de levarmos a Tua palavra, de sermos realmente, Pai, filhos Teus, em nome de Jesus, limpa-nos, Pai, tira de nós. Senhor, ativa a nossa consciência, trabalha a nossa vontade, as nossas emoções, trabalha-nos em nome do Senhor Jesus. Eu te peço para a honra e glória do Teu nome. Pai Santo, reina sobre a noite de cada um. Abençoa, Senhor, esse início agora de semestre. E que o Senhor seja glorificado em tudo, para benefício nosso, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado e até domingo à noite. Com Deus, abraço.